Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Henrique Silva Ferreira e estou fazendo aqui um experimento de escoamento de líquido. A disciplina é Laboratório Básico de Fluidos e Termodinâmica, turma 1, o aluno é José Henrique Silva Ferreira, o professor é João Medeiros e o título do experimento é tempo de esvaziamento de um recipiente. O objetivo é medir o tempo de esvaziamento de um recipiente furado e comparar com a previsão teórica. Eu já deixei rolando aqui, que é exatamente por uma questão de tempo e espaço de memória aqui no meu celular. Mas está aqui, é uma garrafa PET, só que é uma garrafa de desinfetante que eu cortei. O material utilizado aqui é a tesoura, o que sobrou da garrafa, um paquímetro, régua e um prego. E um cronômetro do celular. Então, aqui ainda está escoando. Eu fiz um furo aqui na base, aqui numa altura conhecida aqui da garrafa PET. A lâmina de água, a altura de lâmina de água foi, conforme está aqui nas medidas aqui, foi de 0,8 metros. E a medição, bom, eu fiz aqui algumas medições usando o cronômetro do relógio, Eu não pude fazer agora porque não tenho suporte e eu só tenho duas mãos. Então a coisa foi meio complicada, mas o fato é que eu já fiz essas medições e eu as anotei aqui. Tá aqui o material utilizado, a relação do material utilizado. Como base, eu usei umas caixas de leite. Essa aqui é a tábua de carne. Mas enfim, o recipiente para receber água e o recipiente furado para escoar. A bibliografia é exatamente esse livro aqui, do Seaway, o Física 1, que nesse livro tem a mecânica dos fluidos, e notas das aulas do professor João Medeiros. A fórmula que eu usei para calcular, fazer a previsão teórica do cálculo, é essa daqui, que foi deduzida em sala de aula, foi fornecida em sala de aula. As medidas são essa daqui: o diâmetro do prego é exatamente 0,0043, o diâmetro da boca do recipiente aqui, esse diâmetro aqui, é 0,103 metros, a altura da lâmina de água do furo até a parte que eu coloquei a água, em todas as vezes foram 0,8 metros, a aceleração da gravidade é de literatura. O método é empírico e levantamento bibliográfico para esses dados aqui, conforme vocês podem observar como a gravidade. Então, jogando esses valores nessa fórmula aqui, eu encontrei isso aqui, que é o valor teórico de 231,78 segundos, que eu vou chamar de XI. Então, eu fiz as medições, fiz 5 medições aqui. Esse XI já é um XI real, de medições que eu fiz. A média das medições deu 220,51 segundos. O erro para cada medida está aqui, está nessa tabelinha aqui que eu calculei o erro, usando essa fórmula aqui de erro. O desvio padrão, o desvio absoluto está aqui. Esse desvio absoluto eu uso XI, mas é o XI medido, conforme está nessa observação aqui. O XI de medição, tanto para o desvio absoluto como para o desvio relativo. E o desvio normal eu usei o XI da previsão teórica. Então esse XI, esse desvio, ele deu 11,2 e a medição dos absolutos e dos relativos estão aqui. Então, em porcentagem, a desvio relativo está aqui. Todos esses padrões aqui são abaixo de 5%. Então, todos eles são aceitáveis. Então, isso vem exatamente comprovar que realmente essa fórmula aqui, ela realmente está válida, está batendo com a previsão teórica. A variação é muito insignificante, então está perfeitamente válido. Então, de fato, o escoamento dos fluidos realmente obedece exatamente ao que está postulado na teoria.
as dificuldades encontradas durante o experimento, né? Exatamente determinar, conforme vocês podem ver, quando termina de escoar, porque nas partes finais começa a ficar gotejando, e às vezes fica tão lento, que às vezes fica difícil de você determinar que quando parou de pingar. Mas a precisão aqui não é das melhores, mas conforme os números mostram aqui, conseguimos encontrar valores completamente aceitáveis. Então, basicamente, é esse o resultado do experimento. Então, muito obrigado.